que anima todo mundo. Era um cara bacana. Gugu era o caçula dos 3 irmãos. E assim que completou 14 anos, o pai conseguiu o primeiro emprego dele como office boy numa imobiliária em São Paulo. Depois do trabalho, ele seguia para os programas de auditório. Esse é o muro da escola pública onde o Gugu estudou nos anos 70, aqui na zona oeste de São Paulo. O adolescente Augusto Liberato já tinha o desejo de trabalhar em televisão. Determinado, ele percebeu que o melhor caminho para isso seria se aproximar do ídolo Silvio Santos. E ele conseguiu. Ele passou uma cartinha para o Silvio. Nessa cartinha tinha ideias. E o Silvio gostou das ideias. E gostou da audácia dele também. O novo emprego de Gugu foi como produtor. Roberto Manzoni, o Magrão, também trabalhava nos bastidores da televisão. No futuro se tornou diretor dos programas de Gugu. Foram mais de 15 anos de parceria e amizade na vida pessoal e no trabalho. O Gugu estava sempre criando, sempre, dando ideias no palco. Improvisava muito, ele se divertia muito. Muito maravilhoso. Mas quem era o Gugu fora das câmeras? Funcionários e assessores se lembram do homem divertido e generoso. Ele era muito preocupado com as pessoas, com os amigos, como é que você está, por que você está, se acontecia alguma coisa, ele ia até a pessoa. Sempre que ele viu em qualquer pessoa uma possibilidade de alguma coisa, ele abria a porta e dava oportunidade. Gugu deixa saudades não apenas entre os que tiveram o privilégio de conviver com ele. De alguma forma, ele fez parte da rotina da maioria dos brasileiros. Ele transmitia uma coisa de família, né? Um apresentador muito carismático que foi muito marcante mesmo na TV brasileira. Quantas coisas que ele fez para as pessoas, quantas pessoas que ele fez chorar de alegria, né? Nossa, quantas emoções que ele trouxe para nós, né? Ele foi uma pessoa e sempre será marcado nos nossos corações por tudo que ele representou, um grande homem. Sem dúvida nenhuma. O Gugu é filho de um casal de portugueses, né? A dona Maria do Céu, né? Ela veio de Portugal junto com seu Augusto Claudino, caminhoneiro, que por sinal faleceu há exatos 10 anos, né? Agora, na quarta-feira, dia 28 de novembro, completa 10 anos que o seu Augusto Claudino faleceu, não é? Foi um grande baque na vida do Gugu, portanto, 10 anos depois, praticamente, o nosso Gugu nos deixa. O Gugu é o filho mais jovem, não é? Tem outros irmãos. O Gugu tem 3 filhos, João, que acabou de completar 18 anos de idade. O João, por sinal, é um menino muito querido, muito simpático. Eu conversei ontem com ele se manifestou nas redes sociais, agradecendo o carinho, agradecendo as mensagens. Vocês imaginam, não é? Como os filhos do Gugu, a família como um todo, está sendo acarinhada com tantas mensagens de brasileiros. E também as gêmeas Marina e Sofia, de 18 e de 16 anos. Há pouco tempo, eu estive na casa do Gugu, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e era aniversário do João. E ali, né, eu fiquei aproximadamente 3 horas junto com o Gugu. Ele tinha comprado salgadinhos para o aniversário do filho, coxinha, sabe? Comidas de festa popular mesmo, né? Que era o que o Gugu gostava. O Gugu era apaixonado por estrogonofe e nas festas gostava de coxinhas, de risoles de queijo, um refrigerante, um suco. Então sentamos à mesa eu, o Gugu e a companheira dele, mãe dos 3 filhos, a Rose, a médica Rose Miriam. E lá eu percebi um Gugu que eu não conhecia, que eu conheço o Gugu como apresentador e como amigo no dia a dia. Agora, como pai, eu nunca tinha visto. Até porque eu também não conhecia pessoalmente os filhos do Gugu. E eu fiquei encantado, porque é um homem que fez fortuna na televisão, não é? Para você ter uma ideia, na década de 1980, ele recebe uma proposta para sair do SBT ganhando cerca de 80 mil reais, vai para a Globo ganhando mais de R$1 milhão, e depois... Daqui a pouco a gente vai entrar nessa história, ele volta para o SBT a pedido do Silvio Santos. Né? Daqui a pouco eu vou explicar essa polêmica, a volta do Gugu. Algumas pessoas falam que o Silvio faria uma cirurgia que poderia deixá-lo com uma sequela irreversível de ficar sem voz, por isso o Gugu voltou, mas daqui a pouco eu vou contar as outras versões que eu conheci dessa história. Mas ali dentro da casa do Gugu eu conheci um paizão, não é porque tem dinheiro, não é porque... as crianças nasceram, vamos dizer assim, num berço de ouro, que elas podiam fazer o que queriam, crianças mimadas, absolutamente nada disso.
O Gugu, ele fez questão de me deixar claro, não é, que ele teve uma infância muito simples, portanto, ele aprendeu a dar valor de centavo por centavo, real por real, não é, porque ele tinha uma condição de vida muito confortável que ele deixava os filhos fazerem o que bem entendiam. Naquela data, especialmente, me chamou a atenção que o filho quebrou o computador, né, acabou derrubando o computador. Aquilo fez com que o Gugu desse um castigo para ele, né? Mas um castigo para que ele pensasse no que fez e também a importância, né, de quanto custaria um conserto de computador para que tomasse mais cuidado com os equipamentos. Portanto, um pai exemplar, não é? Quando as crianças chegavam, crianças eu digo porque a gente estava acostumado a ver as fotos do Gugu com os filhos mais novos, né? Depois que cresceram, as fotos foram mais raras. Mas o João, que completava 17 anos naquele aniversário, e a Marina e a Sofia, gêmeas com 16, eles chegavam um por um, eu estava sentado do lado, o Gugu me apresentou a cada um deles, eles pediam bênção para o pai, sabe? Uma imagem muito bonita, uma imagem que me marcou demais naquele momento. E o João Augusto, o filho mais velho, estava lá fora, na piscina, ele tem uma piscina de água salgada lá em Orlando, e me chama a atenção a forma como os amigos brasileiros ficaram surpresos ao descobrir que o João era filho do Gugu, do apresentador famoso da televisão. Ali havia boa parte de amigos americanos, do João Augusto, e tinha uma boa parte de amigos brasileiros. E quando os brasileiros perceberam que era o Gugu, eles ficaram encantados, pediram para o João Augusto tirar uma foto com o pai. Os amigos americanos, por outro lado, como também não sabiam que o Gugu era famoso e que o pai do amigo deles era uma celebridade aqui no Brasil, chamaram a atenção e também tiravam fotos mostrando no Instagram, no Facebook, que tinham um amigo com um pai famoso. Todos os filhos são muito simples. O João, não é, uma graça de menino que herdou um dom do pai. Além de falar muito bem, o João, além de se colocar muito bem perante as câmeras, no canal do YouTube que ele fazia, Chefe do Futuro, inclusive ele fez uma vez um brigadeiro para mim, que ficou delicioso nesse canal, ele também herdou, portanto, o dom do Gugu de cozinhar. O Gugu, nas horas vagas, gostava de ir na cozinha e fazia, né, pratos deliciosos. Ele tinha 2 cozinheiras muito boas aqui em São Paulo e também na casa de Angra dos Reis. Né, o prato predileto, como eu disse para vocês, era o arroz e o estrogonofe. Você deve se perguntar assim, mas Bate, você ia falar feijão? Comer o arroz, feijão e o estrogonofe? Eu explico para vocês. Ele gostava sempre nas refeições do almoço de comer um prato de feijão como entrada e depois estrogonofe. E eu brincava muito com o Gugu que a nossa grande guerra depois de audiência, que era o nosso vício, né, de falar de audiência, de estratégia de televisão, de programação, o nosso outro grande vício era a guerra contra a balança, né, a guerra para perder peso. A gente falava demais, eu perdi, vocês sabem. Inclusive nessa entrevista que está aparecendo aí, agora que eu vi, foi quando eu me mudei de casa aqui em São Paulo, meu primeiro apartamento. Olha, o Tó era bem pequenininho, deve fazer 3 anos essa entrevista, ele me fez essa surpresa e a gente falou muito sobre dieta. Essa imagem marca muito quem é o Gugu, né? É aquele homem simples e curioso. Vocês devem perceber, sempre que o Gugu via algo, como entrevistado ou na frente dele, ele tocava e falava, nossa, mas isso é quente ou gelado? Esse cachorro morde, ele é mansinho, ele é cheiroso? O Gugu era de fazer muitas perguntas e era o natural dele. Qualquer coisa que você contasse para o Gugu... Olha só, esse daí é o presente que ele deu para o meu cachorro, está lá em casa até hoje. A almofada, né, que ele fez as fotos. Ele sabe que para me agradar, qualquer coisa sobre o meu cachorro já me agrada. Esse abraço ficou inesquecível. Ficou inesquecível. A última vez, inclusive, que ele esteve em casa, ele levou no dia uma fã, fez aquelas brincadeiras. Tudo para o Gugu tinha isso, né? Ele sempre conseguia pegar o lado emocional do entrevistado, porque o Gugu, ele com o tempo foi se aprimorando como entrevistador, com o tempo o Gugu foi se mostrando uma pessoa, não é, com uma capacidade incrível de segurar a atenção das pessoas, seja com humor, que quantas vezes a gente dava risada com os personagens da Praça é Nossa, que o Gugu frequentemente levava ao palco do Domingo Legal, com o Tiririca, que era uma figura que durante pelo menos 3 ou 4 anos ia quase todos os domingos no programa dele, mas como entrevistador a gente ficava muito à vontade na frente do Gugu. Ele conseguia fazer com que a pessoa realmente abrisse o coração, né? Ele conseguia entrar na cabeça do entrevistado a ponto de você fazer revelações que nunca antes tinham sido feitas a outro entrevistador. Isso pela confiança, pela credibilidade
que o Gugu sempre passava. Por outro lado, um excelente entrevistador, mas difícil de ser entrevistado. O Gugu não era de dar entrevista, ele não gostava muito de falar da vida pessoal, ele sempre foi muito reservado, até porque ele já tinha uma super exposição, programas que chegavam até 30, né, na queda do avião dos Mamonas Assassinas, 40 pontos de audiência. Então, como ele me dizia, Luiz, eu já tenho uma super exposição na televisão. Fazia programa de sábado à noite, o Viva a Noite, e o Domingo Legal, não é? Durante boa parte dos anos. Não nesses últimos anos, quando ele ajustou um pouco mais a agenda para se dedicar à família, que é o bem mais precioso, conforme as palavras dele, inclusive. Mas ele não gostava de dar entrevista justamente por essa superexposição e também de não querer fazer revelações sobre os filhos, sobre a família, até para primar pela segurança de todos eles que escolheram os Estados Unidos, né, para estudar. Os 3 filhos estudam nos Estados Unidos. Essa casa onde aconteceu o acidente era recém-comprada, mas ele já morava nessa casa há mais de um ano. Era uma casa que ele já estava de olho faz tempo. Ele tinha 6 quartos grandes, né, portanto dava para acomodar junto ele, a esposa e os 3 filhos. São 5 pessoas, uma casa de 6 suítes, uma casa muito confortável. Ele morava antes no condomínio de Celebration, em Orlando também, e se mudou para essa casa na cidade de Windermere, aproximadamente 30 minutos do centro de Orlando, onde ele pôde ter ainda mais qualidade de vida. Ele gostava de casa, porque pássaros era uma paixão do Gugu. Ele gostava sempre de ter uma horta, um jardim. Ele curtia vendo os frutos nascerem. Aliás, frequentemente ele fazia postagens dos frutos que apareciam e também dos animais de estimação, não é? Os pássaros, os cachorros. O Gugu sempre foi muito apaixonado por tudo isso. No primeiro piso da casa, assim que você entra à direita, era a suíte do Gugu. E ele fazia questão, né, de mostrar, porque ali naquela suíte ele tinha um mundo. Ele tinha o mundo dele também. Ele gostava de ficar sozinho muitas vezes lendo, assistindo televisão internacional. Era uma pessoa que pesquisava demais também. Qualquer coisa que você contasse para o Gugu, seja sobre saúde, seja sobre qualquer outro assunto, ele ia pesquisar. Olha, vai devagarzinho só para eu dar uma olhada nessas fotos, por favor. É a postagem do João, né? Do João Augusto, filho do Gugu, que completou 18 anos. Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói, inspirador, tinha um coração muito puro, ajudava as pessoas e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco em nossos corações. Agradeço por todas as orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus. Papai, te amo infinitamente. Né? Aí, portanto, o desabafo emocionado, o agradecimento emocionado do filho do Gugu, o João Augusto, que é a cara do pai, né? Sem dúvida nenhuma, é a cara do pai, é o xodó do Gugu, foi o primeiro filho do Gugu e da Rose, e o João estava se mostrando e perguntava para o Gugu, e aí, Gugu, você acha que é seu herdeiro também na parte intelectual?